Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a primeira missa do ano. E nesse primeiro dia de janeiro, a igreja celebra essa solenidade, que é também festa de guarda, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus e nossa mãe. E já na primeira leitura vai falar a respeito da bênção, a bênção de Arão e o significado dela. Estava preparando a homilia e me veio à mente uma seguinte cena, como se fosse quase que uma cena de teatro. Um sacerdote na sacristia, tranquilo, preparando a homilia para a missa, de 1º de janeiro. De repente ele vê que forçam a porta da sacristia, dele onde ele estava, 2 ladrões, bandidos, estavam ali bem armados, fortemente armados, e ele pensa, meu Deus, 1º dia de ano e um assalto, não é começar com bênção o ano assim. E o ladrão, que era católico, batizado, os 2, eles dizem para o padre, tranquilo padre, não tenha medo, porque eu não venho assaltar, não vou lhe fazer nenhum mal. Aí o padre ficou aliviado. Eu só vim lhe pedir uma bênção. Nós vamos agora assaltar um banco e tem uns guardas lá, já tentamos de todo jeito driblar a situação, mas talvez temos que matá-los, não tem jeito, a gente precisa ganhar vida, né? Afinal de contas, início do ano, gastamos muito em dezembro, e pedimos ao Senhor uma bênção para tudo dar certo. E o padre pensa, eu posso abençoar? Acho que não. Aí o ladrão argumenta, não, mas eu sou uma pessoa, por que eu não posso ser abençoado? Afinal de contas, onde está a misericórdia? Onde está a bondade? Onde está o amor, a caridade? O senhor não é um pastor? Eu sou ovelha do senhor, sou aqui da paróquia, eu frequento aqui, de vez em quando você não percebe, mas eu estou por aqui. Agora a gente está um pouco disfarçado, não dá para perceber direito. E ele diz, sim, Jesus é bondade e misericórdia, mas é também verdade, caminho e vida. E misericórdia, bondade sem verdade não é possível. Deus quer lhe abençoar sim, se essa bênção trouxer como consequência uma mudança de caminho. Se não houver mudança, eu não posso abençoar o mal, porque eu estarei sendo conivente com o pecado. Aí ele tenta negociar, não padre, vamos fazer o seguinte, só abençoa a gente, mas não abençoa os atos que a gente vai praticar depois, a matar, a roubar. E aí o padre, se ele cede, fica pior, porque a ambiguidade é pior do que a maldade declarada. A ambiguidade, diz o Apocalipse de São João, Jesus diz, sede mornos, quentes ou frios, porque mornos eu vos vomitarei da minha boca. É pior, a ambiguidade faz mais mal do que a maldade quando é declarada. Pense em Pilatos, que disse simplesmente que lavaria as mãos, e lavando as mãos, fez Jesus sofrer mais do que aqueles que queriam a morte dele. Porque ele mandou açoitá-lo, mandou humilhá-lo, coroá-lo de espinhos, carregar a cruz nas costas, para ver se convencia com a ambiguidade os homens de que Jesus não era tão ruim assim. E a ambiguidade de Pilatos fez Jesus sofrer mais do que a maldade declarada daqueles que eram seus inimigos. E o sacerdote deu esta lição para os 2. Não sei o que aconteceu no final da história. Por isso vamos agora para a liturgia que fala da bênção, para entendermos bem o que significa a bênção. Bênção em latim, benedicere, dizer bem, bom augúrio, literalmente, um bom augúrio, dizer bem. Em grego, eulogia, palavra boa, também tem esse mesmo sentido. Em hebraico, que é mais originário, brach, difícil pronunciar inclusive, que vai significar um dom que é concedido, uma relação.
Deus concede um dom, uma relação com a criatura racional, o homem. Também tem uma relação com as criaturas inanimadas, porque também essas podem ser abençoadas. Esta é a bênção descendente, aquela que desce de Deus para os homens. Há uma bênção que é ascendente, quando o homem bendiz a Deus. Quando é que o homem abençoa a Deus, bendiz a Deus? O homem bendiz a Deus. Os salmos falam, céus e terra narram a glória do Senhor, etc. Todo o universo bendiz a Deus. O cântico de Daniel fala bem desta bênção. Neves e chuvas, bendizei o Senhor. Tudo bendiz a Deus. Quando é que esta bênção é ascendente? Quando nós temos a criatura agindo conforme a vontade do Criador. Assim, a bênção só surte todo o seu efeito quando ela desce e se encontra com outra que sobe. Ela desce para conferir a graça, auxílios, relação. Ela sobe para agradecer a Deus os benefícios e cumprir com a vontade do Criador. A bênção, propriamente, é um encontro de Deus com Deus. Deus no coração daquele que pede, que suplica, Deus que abençoa aquele que lhe pede. Ora, nós temos aqui na primeira leitura, bem descrita, o que é uma bênção. Por isso é importante os filhos pedirem a bênção aos pais. É fundamental que os pais abençoem os seus filhos. É imprescindível que à noite, antes de dormir, que ensine os filhos a pedir essa bênção, porque é uma palavra boa que é dita e que vem de Deus para o coração do pai e da mãe, e ele sai dos lábios como um orvalho para justamente criar todo o ambiente próprio para fecundar a graça de Deus que está ali na alma daquele que recebe aquela palavra boa. A bênção é um orvalho. Os próprios israelitas e os povos semíticos, eles tinham a ideia de que quando chovia, era como se ligasse o céu com a terra. E quando havia carestia, ou seja, ausência de chuva, é porque houve um desligamento do céu com a terra. No próprio evangelho do filho pródigo, vemos isto. Ele abandona a casa do pai e ele, quando ele vai gastar, desbanjar a fortuna, em determinado momento, quando, diz o texto do evangelho, quando há uma carestia, ou seja, uma suspensão de chuva. Porque a carestia era provocada por isso. Eram povos justamente que viviam literalmente da agricultura. Parava a chuva, desastre. Então, ou seja, houve um corte de relação entre o céu e a terra. A bênção deixou de descer. Esta é a ideia. E com esta bênção que deixa de descer, o homem fica asfixiado. E ele tem duas reações. Ou ele faz como o filho pródigo, que procurou um outro pai, substituiu, porque procurou um emprego, um padrasto. Ou ele faz como o filho pródigo, depois do arrependimento, e volta para o pai verdadeiro. E esta a situação em que se encontra a humanidade neste 1º de janeiro de 2024. E a liturgia começa dessa forma. Fala Arão e seus filhos. É Moisés que recebe de Deus esta ordem. Ao abençoar os filhos de Israel, diz eles: o Senhor te abençoe e te guarde. Ou seja, a bênção é dada com o objetivo de um bom augúrio, uma boa palavra e proteção. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. A bênção tem relação tem um efeito relacional. É Deus que se relaciona com o homem porque faz ver a sua própria face. Terceiro, se compadeça de ti. Tenha pena do homem para que ele mude de caminho. Esta é a bênção que Deus ensinou para Moisés, para que Moisés ensinasse para Arão, e Arão hoje ensina a todos os homens. A bênção, a palavra boa que desce para nos proteger, nos iluminar e nos fazer mudar de caminho. O Salmo responsorial vai enfatizar isto, ao dizer que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Nós necessitamos da proteção de Deus, necessitamos também do seu auxílio para caminharmos com retidão. Mas o homem, ele precisa de um exemplo. Esta bênção tão distante,
esta bênção tão invisível, o homem tem necessidade de ver a bênção. Ele precisa ver, ele precisa ter uma relação quase que mais do que, não é instintiva, ele precisa ter uma relação de fato física com essa bênção, ele precisa ver, tocar. E é por isso que quando se completou o tempo previsto, Deus nos enviou o seu Filho. Diz a leitura, a segunda leitura que acabamos de escutar. E quem é o Filho de Deus? A palavra. Eulogia, a palavra boa que habitou entre nós. Por isso Jesus é a bênção substancial do Pai, que é enviada pelo Pai para habitar entre os homens. E aí sim o céu e a terra ficam inteiramente ligados. Lembro de uma ocasião de um indiano. Sabem que os indianos são povos assim, do Oriente, né? Então eles têm a fantasia é propriamente o dia a dia deles. Eles vivem relacionados com Deus de modo completamente diferente. E um deles tinha um filho que morava aqui no Brasil há muitos anos atrás. Era um jovem, estava estudando, se preparando, e o pai queria notícia do filho, escrevia, etc., pedia notícia, respondia para ele, e às tantas ele escreve pedindo: você não poderia mandar uma foto sua? Achei a coisa mais estranha do mundo. Para que ele quer uma foto? De repente para espantar os mosquitos quando vai dormir, não sei porque ele quer essa fotografia. E era o tempo ainda não do WhatsApp, dessas coisas modernas, ainda estávamos no e-mail. E veja quanto tempo faz isso. Não é tanto tempo assim, mas enfim. E aí resolveu-se fazer o seguinte: chamou-se o filho e disse: fica aqui do lado e vamos tirar uma foto, porque seu pai está pedindo uma foto que ele quer. Assim ele mata saudades. Ele vê a sua foto, que é o mais importante, e se atende ao pedido dele, e não fica uma coisa tão esquisita, mandou uma foto própria, meio estranho. Ele achou graça e vamos fazer assim. Enviou a foto foi enviada. E chega lá, o pai responde ao envio da fotografia. E ele diz uma frase muito curiosa. No inglês péssimo, ele diz assim: before I had a name, now I have a face. Antes eu tinha um nome, agora eu tenho um rosto. E eu disse: que coisa bem sacada, bem percebida. Era perto do Natal. Estava com apuro para preparar a homilia e pensei: o que eu vou dizer na noite de Natal? E pensei nesse fato. De Deus antes se tinha um nome, Yahvé. Agora se tem um rosto, Jesus. O Filho de Deus, o rosto de Deus. E o homem tem necessidade de ter essa relação. Por isso é que no tempo previsto, Deus enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho, a sua palavra, o seu rosto. Mais do que o seu retrato, o seu próprio rosto, humanado. O Filho de Deus, que é o rosto de Deus, mas nos enviou através de uma mulher. Quem é esta mulher? É aquela prevista no capítulo 3 do Gênesis, que haveria de esmagar a cabeça da serpente maldita. Quem é esta mulher? É aquela que está também no Apocalipse, no capítulo 3, quando vai dizer que um grande sinal foi visto no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, coroada de estrelas, prestes a dar à luz um filho. Mas essa mulher não tem nome? São Lucas revela: o nome da virgem era Maria. E essa Maria, a virgem mãe, profetizada por Isaías, uma virgem que haveria de dar à luz um filho, que seria o sinal da salvação. Esta mãe foi o elo dourado. Dourado é dizer pouco a respeito de Nossa Senhora. Qualquer elogio que se faça a respeito dela é dizer pouco. Esse elo dourado que liga o céu com a terra, Deus com os homens, através da qual Deus quis habitar entre os homens, ela é a medianeira de todas as graças. Medianeira, tão medianeira, que não adianta querer vir me dizer: mas padre, está escrito no livro da primeira carta de São Paulo, a Timóteo está dito: só há um só mediador entre Deus e os homens. Vá lá, capítulo 2. Eu leia inteiro o versículo. Só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus, é isso mesmo. O homem, Jesus. O homem. Portanto, na própria mediação, o homem Cristo Jesus. Na própria mediação, Nossa Senhora está presente.
porque Ele se fez homem através de Nossa Senhora. E, portanto, ela é aquela da qual Deus quis precisar. Deus quis necessitar de Nossa Senhora. Sem Maria, jamais Deus poderia dizer: tomai e comei, este é o meu corpo, se não tivesse recebido dela. Sem Maria, jamais Ele poderia ter morrido na cruz com o corpo que dela recebeu. Deus quis assim. No tempo previsto, acabamos de escutar, Deus nos enviou o seu Filho, nascido de mulher. E os pastores, quando chegaram na gruta, está no Evangelho de hoje, eles encontraram o menino na manjedoura, deitado ali, com Maria e José, para recordar aos homens, já naquele primeiro instante em que ele aparece, de que ele aparece por meio de uma porta dourada, a Virgem Mãe de Deus e Mãe Nossa. E ele vem, justamente como diz São Paulo, para que nós recebêssemos a filiação adotiva, para que nós nos tornássemos semelhantes a Ele, para que nós passássemos a fazer parte da própria família divina. Ele se fez homem, verdadeiro homem, menos no pecado, para divinizar os homens, para mudar a direção da humanidade. Por isso, no primeiro dia do ano, a liturgia nos reserva essas leituras lindas e nos convida a celebrar Maria Santíssima como a medianeira de todas as graças, o elo dourado que liga o céu com a terra, aquela por meio de quem Ele, Deus, quis habitar entre nós. É o dia de agradecermos a ela, agradecermos o dom do sim dela, Nossa Senhora, dela nos ter oferecido o seu Filho por desígnio de Deus. Ele quis assim, e é através dela que vamos pedir que este ano seja especialmente abençoado para todas as famílias, para cada um de nós, para que nós mudemos de direção, para que a humanidade possa finalmente encontrar o seu caminho, para que finalmente a página da história seja verdadeiramente virada e os homens possam reencontrar o caminho do qual nunca deveriam ter saído. Peçamos essa graça a Nossa Senhora, individualmente para a humanidade, para a Igreja. Esta sim é a bênção que tanto desejamos e de que tanto precisamos. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, mostre a sua face e se compadeça de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.